Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje, dia 13 de maio, olha que bênção, já estamos aí em meados, concluindo praticamente o livro de Números. Olha que bênção, já chegamos até aqui, vamos entrar no livro de Deuteronômio amanhã. Dia 14 será uma grande bênção e você que chegou até aqui já é um grande vencedor. Em apenas 15, 14 dias já estamos aí no último livro do Pentateuco. Vai ser uma bênção. Querido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo, pois você receberá aí as leituras bíblicas, lições de escola bíblica dominical e outros conteúdos que nós disponibilizamos aqui no canal. Vamos orar e dar início à nossa leitura. Amigo Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na Tua presença, bem como, Senhor, de orarmos a Ti, de lermos a Tua palavra, porque tudo isso vem de Ti. Todas as coisas, os momentos que temos, nada, Senhor, nada que temos, nada, não temos, se não for por Ti. Obrigado por todas as coisas. Fica conosco. Amém. Então vamos para o livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, diz assim: Corá, filho de Assar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Dan, Abirão, filhos de Eliabe, também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefe da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles, porque então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar assim. Façam isso. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponha brasa nos incensários. Amanhã, coloque incenso sobre a brasa diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa de fato o que Deus de Israel ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá e todos seus irmãos e os filhos de Levi com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Agora, e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa de fato de vocês nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos de vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham diante do Senhor, você e eles também, Arão, no dia de amanhã.
cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual seu incensário e puseram brasa neles. Também a brasa colocaram incensário e se puseram com Moisés diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra ele todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador da vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarias indignado contra toda essa congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda a congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi ao encontro de Datã e Abirão e aos anciãos de Israel, e foram com eles. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês afastem-se da tenda destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo, e se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias dele, todos os que eram partidários a Corá, todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, e a terra os cobriu e os despedaçaram do meio da congregação. Todo Israel que estavam ao redor deles fugiu ao grito deles, todos gritaram: Vamos fugir para a terra, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue o incensário no meio do incenso, enche-o de brasa para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se faça uma lâmina para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos, e serão um sinal aos filhos de Israel. O sacerdote pegou o incensário de metal, que aqueles homens foram queimados, foram trazidos os incensários, foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que neles nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés, a Arão, eles se viram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro,
Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu consumirei no momento. Então eles prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue seu incensário, ponha nele alguma brasa no altar e coloque incenso sobre elas, e vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, correu no meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé diante dos mortos e dos vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés e à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar murmurações que os filhos de Israel forem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus chefes. Eles deram os bordões. Cada um lhes deu um, segundo a casa de seus pais, 12 bordões. Entre eles estava um bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor, na vara do testemunho, na casa do testemunho, ou na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor e de todos os filhos de Israel, e disse-lhes: olham. E cada um pegou o seu bordão. E o Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca de testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar a murmuração que eles proferem contra mim, para que não morram. Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos, a casa de seu pai, levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdote. Tragam também os seus irmãos da tribo de Levi, da tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e sirvam quando você e seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e a tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão e vocês farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão um serviço do santuário, do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, no meio dos filhos de Israel, que eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor para servirem da tenda do encontro,
Mas você e os seus filhos atenderão o seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço com dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: Eis que eu dei a vocês o que vocês separaram, todas as minhas ofertas, com todas as minhas consagradas, todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo como porção a vocês, seus filhos, das coisas santíssimas que não foram queimadas. Isto será seu, todas as ofertas deles, todas as ofertas de cereais, como todas as ofertas pelo pecado e como todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para você. Também isto será seu. Também isso será seu. Oferta das dádivas que eles trouxeram como ofertas movidas aos filhos de Israel, os quais dou a você, aos seus filhos e suas filhas, por direito perpétuo. Todos da casa que estiverem puros poderão comer das coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho, dos cereais, das primícias que eles deram ao Senhor, eu dei a vocês. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que eles trouxeram ao Senhor, serão de vocês. Todas as suas casas que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que Israel tiver sido congregado por contemplo a Deus será seu. Todo primeiro filho que nascer, tanto homem como animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e os mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue sobre o altar e sua gordura você queimará como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será sua, assim como será o seu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas e os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dou a você e aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. O Senhor também disse a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi e aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam o serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, sejam para que levem sobre si o pecado e sejam mortos, mas os levitas farão serviço da tenda do encontro e responderão às suas faltas. Esta é o estatuto perpétuo para todas as gerações, e os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, essa eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem os filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, dízimos, vocês apresentarão uma oferta ao Senhor.
será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou do vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberam dos filhos de Israel. Deles darão a oferta ao Senhor e ao sacerdote. Todas as dádivas que vocês receberem apresentarão uma oferta devida ao Senhor, melhor deles, a parte que lhes é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês ofertarem o melhor do que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e suas famílias, porque é recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si o pecado quando eles oferecerem o melhor e não profanarem as coisas sagradas do Senhor de Israel, para que não sejam mortos. Números capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: essa é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregue essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo dele e aspergirá para a frente de todo o encontro 7 vezes, à vista do sacerdote. A novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo será queimado. O sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro e sopo, pano de carmesim, os lançará no meio do fogo para queimar a novilha. Então o sacerdote lavará a sua roupa e banhará o seu corpo em águas. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com águas e com água banhará o seu corpo, ficará impuro até a tarde. O homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel para sempre, para águas purificadoras e ofertas pelo pecado. Aqueles que ajuntou a cinza da novilha, lavará sua roupa e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, aos estrangeiros que habitam no meio deles. Com aquele que tocar no cadáver de uma pessoa, ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia, no 7º, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que se encontra nessa tenda e todo aquele que estiver nela ficarão impuros diante de 7 dias. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houve tampa amarrada ficará impuro. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada ou outro homem, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão as cinzas da queima, da oferta pelo pecado, sobre esta cinza
porão água corrente num vaso, um homem puro pegará o sopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre a pessoa que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos de alguém que foi morto, ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia, e no sétimo dia deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas e se banhará na água e ficará, à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura não se purificar dessa, será eliminado no meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, esta impura. Isto será por estatuto perpétuo para eles. Será que aquele que aspergir a água purificadora lavará suas roupas, a quem tocar na água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que a pessoa impura tocar também ficará impuro. A quem tocar ficará impuro até a tarde. Números capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou no deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então ajuntaram-se contra Moisés, contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivesse morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrer aqui, nós e nossos animais, e porque vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e lançaram sobre o seu rosto a glória do Senhor. Lhes apareceu e o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, diante do povo. Falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação dos animais. Então Moisés pegou o seu bordão que estava diante do Senhor, que estava como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão se reuniu o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escute, rebeldes, será que teremos de fazer com que saiam água desta rocha para vocês? Então levantou Moisés a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e o coração de seus animais saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor lhes santificou neles. E o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhes: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobreveio, sabe como os nossos pais desceram do Egito e nós moramos no Egito muito tempo, como os egípcios nos maltrataram, e a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos enviou a voz, mandou o anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins de seu país. Deixe-nos passar na sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a sua água nos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que possamos pelo seu país. Porém,
O rei de Edom disse: não passem por aqui. Se eu fizer, sairei como a espada ao encontro de vocês. Passamos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos as águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, e com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar no meio de seu país. Por isso Israel desviou dali. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. O Senhor disse a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, filho dele, e diga-lhes que subam ao Monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Dor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, filho dele. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a congregação chorou por Arão durante 30 dias. Números capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que habitava em Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como suas cidades. Aquele lugar foi chamado Ormá. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou no meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra vocês. Ora ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca sobre a haste. Quem for mordido, que olhe para ela e viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra que olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, do deserto que está diante de Moabe, para a nascente. Dali partiram o acampamento por vale de Zered, e dali partiram o acampamento e acamparam em outra margem, em Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon, a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz o livro das guerras do Senhor: Veabe em Sufã, no vale de Arnon, e o declive dos vales, que estende a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Daí partiram para Ber. Este é o poço do qual
O Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhes darei água. Então Israel cantou um cântico, brote é poço, entoem em cânticos para eles. Peço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro dos seus bordões, e o deserto partiram para a montanha, e de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bemote, de Bemote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olham para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar pela terra, não vamos desviar pelos campos, nem pelas vinhas, nem pelas águas dos poços, não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado pelo seu país. Porém Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou e o feriu em espada e tomou a posse da sua terra desde Amon a Arnon até Jaboque, até os filhos de Arnon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou em todas elas, e Hebron e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era da cidade de Seom, e o rei toda a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: venham a Hesbom, edifiquem-se, estabeleçam-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e a chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de vocês, Moabe, vocês está perdido, o povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativa a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flecha, então destruímos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tornaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao encontro deles, e ele e todo o seu povo para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo deles, porque eu entregarei na sua mão junto com todo o povo da terra dele, e você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitam na terra de Hesbom, de tal maneira que derrotaram a eles e seus filhos e todos os seus povos, que nenhum deles escapou e tornou posse da terra dele. Números capítulo 22. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos moabitas: agora essa multidão também vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, naquele tempo, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, que está morando perto de mim. Venha agora, por favor,
Amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a nuvem, pois sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas levaram consigo dinheiro para pegar os encantamentos. Chegaram ao seu lugar onde Balaão estava, permitiram chegar as palavras de Balaque. Balaão disse: fiquem aqui esta noite, eu lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então o chefe dos Moabitas foram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou estes homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra venha agora e amaldiçoe este povo, e talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então o Senhor disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, e povo abençoado. Versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então o chefe dos Moabitas levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, Balaque enviou o chefe, o maior número deles, mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhes que não demores a vir até aqui, porque eu cobrirei de honra e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, em favor e amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levanta-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando em sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. A jumenta e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer voltar pelo caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se no caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou-se a espancá-lo. Então o Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me espanque já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou em terra, prostrou-se com o rosto no chão da terra. O anjo do Senhor
lhe disse: porque você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saio para ser seu adversário por seu caminho, e é porque seu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu já 3 vezes e desviou-se de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguirem a viagem, eu voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com o chefe de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que estava nos confins de Arnon, na fronteira da extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso não mandei os mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você. Será que poderia agora falar alguma coisa? A palavra de Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão disse a Balaque. E chegaram a Queriote Uzute. Então Balaque sacrificou 2 bois, ovelhas, e enviou uma parte da carne a Balaão e ao chefe que estava com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares, prepare 7 novilhos, 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito. Os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e o que ele me mostrar direi a você. Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e a este disse: prepare 7 altares e sobre cada um ofereça um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra: Balaque me fez vir a Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, amaldiçoe Jacó, venha, denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois no alto rochedo vejo Israel, e dos montes contemplo, e eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Quem enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você fez? Eu chamei para você amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse: peço que venha comigo um outro lugar, onde você poderá ver o povo. Você verá somente uma parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. Então, daquele lugar, lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo no campo de Zofim, no alto do monte Pisgá, e edificou 7 lugares, 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto. Versículo 17. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto ao holocausto, e o chefe dos moabitas estava com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu as suas palavras e disse: levanta-se, Balaque, e ouça, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará?
ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não a posso revogar. Não viu desgraça, não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém, Balaão respondeu e disse: eu não tinha dito a você tudo que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos seus olhos o que Deus dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares, prepare 7 novilhos, 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Números capítulo 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi outra vez como antes ao encontro do agouro, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampando segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu suas palavras. Palavra dos filhos de Peor, palavra do homem dos olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, dos olhos abertos. Como são boas estas suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como os vales se estendem, como jardim à beira do rio, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão os seus baldes, as suas sementeiras terão águas abundantes, e os reis se levantará mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como boi selvagem, consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos como as suas flechas e atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como um leão e como leoa, quem despertará? Bendito os que abençoam vocês, maldito os que amaldiçoem vocês. Então Balaque ficou irado com Balaão, bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu chamei para que você amaldiçoasse estes meus inimigos, mas até agora 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Eu tinha dito que cobriria de honra, mas eis que o Senhor o privou dela. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu tenha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que vocês dessem a casa cheia de prata, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que faria apenas que o Senhor dissesse? Agora eis que eu volto ao meu povo, mas antes disso venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará com seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Peor, palavra do homem e de olhos abertos, palavra daqueles que ouvem os ditos de Deus e tem conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém os de olhos abertos.
Eu o vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procede de Jacó, de Israel, e subirá no cetro e ferirá as tendas de Moabe, destruirá todos os filhos de Sete. Edom será sua propriedade. E Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas, Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restarem nas cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu as palavras e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém seu fim será destruição. Viu os queneus e proferiu a palavra e disse: a sua habitação está segura, vocês pôs o seu ninho nas rochas. Todavia os queneus haviam consumido até que Assur leve você cativo. Todavia o queneu será consumido até que Assur leve você ao cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão de costa de Quitim e em seus navios afligirão Assur e Eber. Também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e foi e voltou para a sua casa. Também Balaão se foi pelo seu caminho. Balaque se foi pelo seu caminho. Números capítulo 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo e aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou os seus deuses, aos deuses das mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor afastará de Israel. Então Israel disse aos juízes de Israel: cada homem mate os homens das tribos que se levantaram juntamente a Baal-peor. Naquele tempo, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança e seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram na praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo com o meio deles, assim que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele a sua descendência serão aliança de sacerdócio perpétuo, porque teve zelo com seu Deus e fez expiação dos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe dos povos da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram na casa de Peor e na casa de Cosbe, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, e foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Glória a Deus por essa leitura, por mais esse dia. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos dê força, nos dê ânimo. Conosco, Senhor, renovando nossas forças diariamente. Que teu nome seja engrandecido de forma poderosa e especial. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.